Eu acredito que se você tá no sofá agora, você tá torto. Se você tá ouvindo esse podcast no seu carro, você tá com os ombros protusos, tá com a lombar relaxada. Então vamos se alinhar todo mundo. Imagina que tem um fio de prumo puxando sua cabeça pro teto e roda os seus ombros para trás. Isso o Pilates vai fazer na sua vida todos os dias se você for pro Pilates hoje. Bem-vindo ao podcast Saúde Minutos com Cacá Reis, e eu gostaria aqui de pedir para vocês curtir, compartilhar e seguir o nosso canal para a gente fortalecer ainda mais a área da saúde e trazer muitos conteúdos de qualidade para vocês. Nós temos hoje uma convidada de peso, que é a Estela Mares. Obrigado pela sua presença, Estela Mares. Nós temos aqui uma longa carreira, né? Vamos falar assim. E eu conheço ela quase que desde pequenininha. E eu gostaria muito aqui que vocês curtissem esse podcast e fizessem parte desse nosso podcast. Gostaria também aqui de agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que por conta que vocês investem na gente, nós conseguimos aqui evoluir e cada dia mais a gente está transformando esse podcast de Saúde em Minutos que vocês conseguem perceber, tanto na estrutura quanto na qualidade e na qualidade dos nossos entrevistados, que cada vez nós conseguimos trazer convidados de qualidade aqui para vocês. Muito obrigado, Estela. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer quem que é a Estela Mares. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, a Estela Mares é fisioterapeuta, mestre em ensino em saúde, docente, pilateira, pós-graduada em fisiologia clínica do exercício pela UFSCar, mestre em saúde, ensino em saúde pela FAMEMA e pós-graduada também em pilates e treinamento funcional. Amo a área da saúde, né, como sou fisioterapeuta e trabalho na área aí há 10 anos. Que legal, Estela. E eu falei no início, né, que te conheço desde antes, né? Para falar assim, para não falar desde pequena. Eu lembro ela no comércio em Pompeia, depois ela se formando, abrindo a clínica, né, na casa dos pais, depois indo para um outro espaço e há um bom tempo já no espaço novo, né? Isso tudo com o parceiro, né? O Pedro, o apoio do esposo Pedro, né? Que começou como namorado e depois foi promovido a esposa Tudo também. Evoluiu. Tudo evoluiu. E é legal, né? De contar toda essa história porque mostra, né? Que não é fácil, né? É difícil a gente chegar onde a Estela chegou e com todo o apoio que teve, né? Mas foram bastante barreiras. Sim. E aí, nisso tudo, ela conseguiu se dedicar aos estudos e está mestre hoje e já procurando novos horizontes, né, na área educacional. E eu gostaria, Estela, que você falasse um pouco da questão de quanto é importante, né, a físio e o Pilates na questão da saúde, seja do engatinhando ao caducando. Olha, a fisioterapia eu acho que é um leque muito grande, né, na área da saúde. A gente cuida desde a criança ao idoso, então é importante em todas as vertentes. Da prevenção, hoje eu acho que o pessoal tem mais esse olhar da prevenção, não só da reabilitação, de ir atrás da físio quando já está ruim, né? Eu acho que para a saúde em si, a fisioterapia é essencial, assim como a educação física, assim como a medicina. E nós, né, educadores físicos e fisioterapeutas, como primeiro contato com o paciente, com o aluno, temos essa responsabilidade de saber lidar com a saúde, saber acolher e ter sempre um atendimento humanizado e entender e acolher o paciente e resolver, né, seu objetivo e ter resolutividade nas dúvidas, nas questões de saúde. Às vezes não está na nossa alçada e ter essa parceria com pessoas competentes que vão saber levar também a saúde dele ao patamar que ele deseja, né, seja de reabilitação, alta performance ou melhora da cognição, enfim. Eu acho que estar se especializando também o tempo todo, eu falo sempre para meus alunos, porque agora na área da docência, não só os alunos de Pilates, mas os alunos das faculdades, que estar em constante evolução, porque a saúde ela muda, os estudos eles mudam a todo tempo. Então nós precisamos sempre estar atualizados, sempre saber pesquisar e ter
o seu tratamento baseado em evidência, né? Não só tratar o que o paciente queixa, porque geralmente vem de outras vertentes, né? A gente precisa ter essa amplitude de olhar, ampliar esse olhar e saber encaminhar quando também já não é mais da sua alçada. É bem interessante que você comentou. Hoje mesmo eu estava comentando com um aluno na questão de quando a gente se torna um bom profissional, ou acredita que se tornou um bom profissional, é que a gente aprende a saber os nossos limites, né? Os nossos limites. E saber direcionar, né? Ó, tô passando por um processo, tenho um paciente com essa patologia, levanta o bracinho, chama um parceiro, busca, né, conhecimento e, né, eu até mesmo indico esse parceiro, né, esse profissional da área da saúde, porque você tem essa limitação e você não consegue hoje atendê-lo, né? Eu acho que essa é a parte principal, né? É saber, além de você estudar muito, é saber o seu limite, né? Sim. E o Pilates, Estela, que é assim a parte que você ama demais, né? Eu sou apaixonada, sou suspeita em falar de Pilates, porque acho que antes de me formar, um ano antes de me formar, eu comprei todos os equipamentos de Pilates, já treinava Pilates em casa, fiz minhas primeiras aulas antes de me formar. E vi a evolução do meu corpo, porque eu sempre fui muito durinha, vou falar palavras bem, né, facinhas aí pra... Então, eu não tinha flexibilidade, eu não tinha nenhum alongamento, e eu tinha muitas dores na lombar por ficar muito tempo em pé, em má postura. Então, a minha postura era péssima, atrás do balcão da farmácia, com o pezinho lá sempre pronado, né, do jeitinho que pisava, e não sabia que realmente tinha alguma atividade que podia me levar para outro sair desse processo de dor, né? Do processo de dor e do sedentarismo, né, Cacá? Porque vamos combinar que você me conhece. E eu nunca fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre gostei muito de estudar e eu não tinha esse incentivo de fazer alguma atividade física. E como mudou a minha vida o Pilates. Mudou o meu olhar, mudou tudo na minha vida. Porque... quando eu comecei a entender o que o movimento traz para o corpo de benefício, e para o corpo, para a alma, para a mente, para o espírito, porque aí eu fui buscar a essência. Quem criou o Pilates foi Joseph Hubertus Pilates, que foi um cara que viveu na Segunda Guerra Mundial. O cara já tinha a percepção de que o Pilates mudava a vida das pessoas. Ele chamava de contrologia, que era o controle do corpo pela sua mente e pelos exercícios que ele trazia. Então, ele olhava as pessoas na rua, na época da Revolução Industrial, e falava, nossa, aquela pessoa tem a cabeça anteriorizada. Mas ele não falava assim, porque ele era autodidata, né? Não era enfermeiro, nem fisioterapeuta, enfim, ele estudou. Ele pegava os livros de anatomia de um amigo médico a troco de limpar o quintal dele, né? E começou a trazer esse conhecimento de anatomia e começou a elaborar movimentos dentro ali do campo de concentração, porque nós já estávamos lá na Segunda Guerra. Então, ele criou movimentos ali e o pessoal, como ele treinava o pessoal civil, então a polícia civil, ele treinava boxe e ele foi chamado para ficar nesse campo de concentração. E lá nesse campo de concentração, ele começou a cuidar dos mutilados. E aí ele desenvolveu os equipamentos dele de Pilates ali no campo de concentração, porque ele falava que as pessoas que estavam acamadas também tinham que se movimentar para se reabilitar. E aí ele começou a fazer as anotações e começaram a surgir os equipamentos e os exercícios de Pilates daquele momento. E aí ele foi evoluindo e foi trazendo mais coisas. Então, todos os equipamentos que a gente tem hoje numa clínica de Pilates, num estúdio de Pilates, foi o Joseph que criou lá naquela época. Existem alguns equipamentos contemporâneos, que eu não vou entrar nisso, mas existe o clássico e o contemporâneo, que um é do jeitinho que ele criou, com as mesmas medidas e as mesmas resistências de molas, e os outros que os fisioterapeutas e os educadores físicos foram melhorando e adaptando, né? Eu falo melhorando, porque tem muita gente que não gosta desses termos, né? Porque fica naquela questão do clássico. Mas eu falo melhorando porque a minha realidade, por exemplo, é trabalhar com reabilitação, é trabalhar com saúde, é devolver qualidade de vida. Não só alta performance, a gente não tem atletas na clínica, né? Quem vem buscar o Pilates geralmente já vem com algum problema de saúde, uma hérnia de disco, uma lombalgia, uma lombociatalgia. Então, eu acho que todos os pacientes, para minha realidade, o Pilates contemporâneo, ele é
melhor, porque eu consigo trabalhar com o paciente de acordo com as necessidades dele, diminuir uma resistência, melhorar uma amplitude de movimento dentro do que ele precisa. Então, o que é o Pilates, né? Depois de falar um monte de coisa para vocês, o Pilates é um sistema de saúde, de reabilitação e de movimento. Então, ele é um sistema amplo que traz atividade física na sua essência. Que bacana. Além de trazer essa parte de reabilitação, ele dá condição para até performance, né? Que nem você comentou. A sua linha de trabalho, né? Sempre foi a questão da reabilitação e atividades da vida diária, dar uma boa mobilidade. E é interessante, né? Ter essas duas visões, né? Tanto do clássico quanto do contemporâneo, o que cada um traz, né? Para a pessoa. Eu sou leigo, tá, pessoal? Estou aqui aprendendo hoje. Imagina. E aprendendo com uma das melhores profissionais, né? Não é à toa que você está na VOL hoje, né? Isso, hoje eu estou na VOL, que é a maior escola de Pilates da América Latina. Ela dá cursos de Pilates no Brasil inteiro, presencial, e tem a plataforma VOL Plus também, que vende cursos online, EAD. E você pode acessar também todos os canais, YouTube, Instagram, que lá vai estar contando toda a história também do Pilates. E hoje a VOL também já trabalha com Pilates clássico e contemporâneo. Você pode fazer os dois cursos e você pode escolher aonde você vai fazer. Qual linha de trabalho que você vai seguir, né? Falando em redes sociais, fala o seu Instagram, tanto da sua clínica, quanto o pessoal também. O pessoal já seguir, curtir, compartilhar lá com os amigos e os familiares, né? Bom, eu só tenho da clínica, é @clinica.corpusfisio, o Instagram. E o Facebook é Estela Mares. Tá lá minha fotinha com o Pedro. E essas são as nossas redes sociais. Hoje eu produzo mais conteúdo para o YouTube da VOL, mas eu tinha um canal que tenho, né? Vou falar que tenho, porque ele tá meio desativado. Eu não tô colocando tantos vídeos, mas chama Papo de Físio. Que legal, muito bacana. Então vocês já marcaram aí, né? Não esqueçam, segue lá, curte, compartilha, porque isso dá mais vontade de trabalhar, né? Na área de querer crescer, de querer estudar. Mas fala para mim, o que te motivou, o que te trouxe pro Pilates e para a área de fisioterapia? Olha, a fisioterapia, eu falo que ela que me escolheu. Não fui eu que escolhi a fisioterapia. A Estela queria ser médica. E aí, um dia, o papai da Estela falou assim, Estela, põe o pezinho no chão. A gente é pobre, a gente não vai conseguir pagar para você uma medicina. E fazer cursinho nessa altura do campeonato é difícil. Mas a Estela é teimosa, né? Então, a Estela trabalhava o dia inteiro e ia fazer cursinho de noite. Depois começou a fazer cursinho de manhã e trabalhar à tarde e à noite em Marília. Para poder, numa cidade ao lado, né, da minha cidade, para poder pagar o cursinho e tentar ainda assim a medicina. Então, eu tentei em João Pessoa, em Florianópolis, na FAMERP, em Ribeirão, em São José, em onde vocês imaginarem. Prestei Unimar, prestei FAMEMA, prestei tudo quanto é lugar. E aonde que a Estela passou? Porque a segunda opção sempre foi fisioterapia ou farmácia. Eu trabalhava numa farmácia e o Tinho... Por anos, né? Por anos. E o Tinho, meu único patrão e maravilhoso, que eu falo que foi um paitrão, que ele foi um pai para mim também. Eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez por mim, a família dele também. E ele falava para mim, faz farmácia, a mulher dele também. E eu ficava... Poxa, mas eu acho que não é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto de cuidar, eu sempre gostei de cuidar do próximo. E eu falava, mas eu queria medicina. E aí eu colocava a farmácia e eu colocava a fisioterapia, sempre como segunda opção. E eu passei, e uma amiga me ligou falando, Estela, você viu que você passou em Tupã, lá na FADAP, em primeiro lugar? Falei, eu não. Oi? Eu falei, eu não. Eu tava trabalhando na farmácia nesse dia. Foi cômico, né? Foi muito engraçado. Ela me ligou e falou assim, é porque eu vou fazer fisioterapia. Eu vi seu nome lá. Eu queria saber que dia que você vai pra gente ir junto. Pra gente levar Ficou sabendo por terceiros. E eu realmente não esperava que eu ia passar. Não esperava. Aí eu falei, nossa, e até que dia tem que levar? Ah, até amanhã. Ou até hoje. Sei lá, eu sei que faz tempo, então já faz mais de 10 anos, né, gente? A gente esquece. Aí eu falei pro Tinho, eu passei em fisioterapia. Aí ele falou, e até que dia você tem que fazer? Eu acho que era no mesmo dia. Aí ele falou, pega a moto e vai. A motinha da farmácia que eu fazia, entrega também. E eu falei, meu Deus do céu.
pega a moto e vai. Fui em casa, peguei os documentos, coloquei uma capa de chuva e fui. 50 quilômetros. Fui sozinha lá fazer a minha inscrição. Tinha 20 anos na época, 21 anos na época. E cheguei lá, tinha um rapaz de rosa, de costa, de boné branco, fazendo a inscrição para fisioterapia. Na minha cabeça, em 5 segundos, passou, nossa, que rapaz bonito. Nossa, será que ele vai fazer fisioterapia? Ai, vou perguntar se ele vai cair na minha sala, onde que eu tenho que ir. Em 5 segundos acabou, eu não falei nada e adivinha quem era? O Pedro. Olha que legal, essa história eu não sabia. E era o Pedro. E foi amor à primeira vista, viu? Porque eu falei, nossa, bonitinho, hein? Mas não número. Não conversei com ele, fiquei muito acanhada e ele foi embora. Isso tudo só passou na minha cabeça e ele também não sabia. Eu contei pra ele, ele falou que nem me viu, não lembra de mim, óbvio, de capacete, de capa de chuva. E ele de costas, E ele né? de costas. E aí, eu fiz a inscrição e a gente caiu na mesma sala. A gente estudou 5 anos juntos. Os 5 anos a gente namorou. Começamos a namorar em abril daquele mesmo ano. Caramba, Ele você falou... foi certeira ali, Ele né? falou que ia entrar na faculdade pra farrear em 3 meses. Ele tava namorando, porque, né... O charme da moça aqui, né? Brincadeira. Conquistou realmente o amor à primeira vista, né? Sim, ele sempre foi o amor da minha vida, né? Ó a declaração. Aí, Pedrão, E aí... continua lavando a louça, viu? E aí a gente não pensava assim em abrir clínica junto, não tinha essa conversa quando a gente começou a namorar. Eu tinha sempre a questão de, aí, vai casar comigo? Você vai casar comigo? Era essa coisa, mas aí eu falava, poxa, mas eu não tenho essa vontade de casar na igreja, fazer festa. Aí ele perguntou pra mim, o que você tem vontade? Eu falei, eu tenho vontade de abrir uma clínica. Aí ele falou, então vamos abrir uma clínica, já que você quer, né? E aí eu comecei a juntar meu dinheirinho, conversei com meu patrão e ele falou, vamos fazer um acerto para você comprar os seus equipamentos, porque o que aconteceu com o Pilates? Eu fazia estágio já em Tupã e eu passava na frente de um lugar que estava escrito Pilates. Na época o Pilates não era assim, esse boom que todo mundo conhecia. Eu falava, nossa, eu queria saber o que era isso, eu queria saber o que é isso. E aí tinha, falar a idade agora. Vai lá aí na tinha idade Orkut, agora. né? Sou da época do Orkut. E no pouquinho Orkut, depois da MSN, tá, gente? E no Orkut eu vi fotos do Pilates, de alguém fazendo o Pilates, né? E a pessoa falando sobre o que tinha melhorado e tal. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu fui no estúdio de Pilates da Gabriela Fonseca, tem até hoje lá em Tupã. Fiz um curso com ela também, ela é maravilhosa, beijo Gabi. E aí, gostei muito de fazer, ela me acolheu, eu já fazia fisioterapia e ela falou, você tem que fazer Pilates porque melhora a vida das pessoas. E aquela paixão, aquele brilho no olhar dela também me chamou muita atenção. E o dia a dia, de ver as pessoas fazendo, melhorando e... Porque a gente socializa no Pilates também. E aí ver os pacientes falando para mim que estavam melhorando também, os meus amigos ali. E eu vendo no meu corpo que eu melhorei, porque eu era toda travada, como eu falei. E eu saí hoje, beijo o chão e tá tudo tranquilo. Faz um espacato. Então quer dizer que eu tenho chance ainda, né? Chance, eu tenho jeito, então. não tá peça jogada fora, né? Não. Tá... Dá pra melhorar, então. Tudo dá um jeito. A gente só não dá jeito pra morte, eu falo lá. O resto a gente dá um jeito. Dá um jeitinho. E agora, assim, ó, a gente tá falando de muitas coisas boas, né? Desde do primeiro encontro com o Pedro, né? Com o Pilates, o primeiro encontro com o Pilates também. Mas sempre foi fácil, Estela? Nunca foi fácil. Eu acho que desde o fazer, porque eu falo que esse Pilates, se tá fácil, tá errado. Então, fazer o Pilates também não é difícil, mas eu acho que tomar a decisão de empreender não foi fácil. De sair da aba, sabe, do pai e da mãe, falar assim, agora eu sou o adulto prêmio e eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e todas as decisões que eu tomar agora são responsabilidade minha. E isso foi o mais difícil e sempre com aquela coisa na cabeça, sabe, do pai falando, você não é todo mundo, você tem que tomar cuidado, a gente não tem dinheiro, porque a gente era humilde, sempre fui muito humilde. E continuo sendo, né? Mas eu sempre martelava muito na minha cabeça. Não tinha ninguém na minha família que tinha empreendido ainda. O meu pai, eu via ele como uma pessoa vencedora na vida, porque ele sempre foi caminhoneiro, você conhece ele, mas ele chegou a ter 2, 3 caminhões, chegou a ter uma empresa que, né, depois não foi muito para frente
de logística, né? É logística que fala? Normalmente sim, é logística. Não sei muito bem, gente. Transportadora. Porque eu não sou muito dessa área, né? Então, eu vi abrir, eu vi fechar, eu vi a dificuldade, né? Que ele teve em relacionar operacionalizar tudo isso, ali. e de ambientação também, e de lidar com pessoas. Então, eu vi abrir e fechar. E o Pedro também tinha essa questão da mãe e o pai ter tido um negócio e ter falido, no caso. Então, a gente tinha 2 experiências ruins. Então, a dúvida sempre foi, vamos abrir e vamos quebrar, e a gente não tem nada e vamos ficar sem nada. Ou As crenças limitantes, né? As crenças limitantes. Então, na cabeça sempre... Só que o Pedro é uma pessoa muito positiva. Então, ele me impulsionou muito. Eu acho que se não fosse ele, a gente não tinha aberto, não tinha clínica. Ia ser o estúdio de Pilates Estela Mares no fundo da casa do pai e da mãe. Porque eu tinha muito essa questão de, não vai dar. Eu tenho conta de R$80, como eu vou ter conta de 1.000 hoje? Era isso que eu falava pra ele. Olha só o que eu falava pra ele. Hoje eu não vou nem falar. Mas eu falava isso pra ele. E ele falava pra mim, vai dar certo. Você é boa, vai dar certo. Eu vou te ajudar. Eu tô aqui. Se não der certo, eu tô aqui. Eu vou te ajudar. E eu acho que esse impulsionar, você é boa, você é capaz, você consegue. Ele me colocou na cabeça que eu era capaz e que eu ia conseguir. Na minha cabeça eu não era. Eu era muito insegura. Eu era muito jovem também, né? 24, 25 anos, quando a gente saiu da casa, do fundo da casa dos meus pais e fomos para o centro. E ele tomou conta de tudo. Ele não me falava quanto era o aluguel, ele não me falava quanto era a água, a luz, nada, porque a gente... Deixa só você desfrutar, trabalhar. E trabalhei, hein? Porque era das 7 da manhã às 9 da noite sem parar. Mas eu estava acostumada, e sábado e domingo, porque eu estava acostumada a trabalhar na farmácia de domingo. Então, para mim, o domingo era um dia normal. Então, eu chegava a atender pessoas de domingo, uma médica que ia, porque, né, tinha plantão, uma enfermeira, alguém que não tinha horário no sábado. E eu atendia, e para mim tudo bem. E ele ficava louco comigo, porque ele falava, Estela, você tem que ter horário, você tem que ter agenda. Senão vai estafar. E estafei. E aconteceu de um dia eu estar com ele, acabou, fechou tudo, as pessoas foram embora, eu sorrindo. Aí eu falei pra ele, eu vou morrer, tô com sensação de morte, tremia o corpo todo, e eu acho que era um burnout ali, alguma coisa, porque na época não tinha nome, né? Alguma, né, estafa física, mental, porque eu tinha muito medo de tudo. E eu estava guardando esses sentimentos porque eu queria ser a melhor para os meus pacientes. Então, eu não deixava que eles percebessem que estava acontecendo alguma coisa. Então, trabalhar com vontade de vomitar, trabalhar passando mal, trabalhar com náusea, era isso. E tinha que trabalhar sem comer, pular o almoço para comer só depois que acabasse, ou não tomar café da manhã porque já tinha gente 7 horas e tal. E morar dentro do trabalho para poder economizar e poder pagar um aluguel só. Então, foi uma coisa difícil. A gente, quando casou, tinha um colchão para dormir. Um colchão para dormir no chão. A gente ficou por 1 semana dormindo no colchão no chão, até comprar uma cama. Para poder dormir na cama, no colchão e ter alguma coisa. E era dentro, o quartinho era dentro da clínica. E eu agradeço muito o Pedro por isso, sabe? Eu tenho uma gratidão profunda por ele, além de ser meu parceiro de vida, né? Ser meu marido, ter me impulsionado e acreditado tanto, acredita tanto em mim, né? E você mostra que é capaz, né? Eu mostrei, né? Mostrei um pouquinho aí. O quanto é. Eu falo sempre essa questão, né? Se for fácil, né? Porque eu vejo os profissionais hoje se formando e achando que é da noite para o dia. Não. Eles já estão com o estúdio montado, atendimento, contas equilibradas, né? Que esse daí é o sonho de todo empreendedor, né? É ter retiradas e contas equilibradas. E aí o pessoal vê de longe e acha que isso tudo caiu do céu, são flores. Não, tem a vida dura. Mas é muito prazerosa, né? É muito prazerosa. Eu acho. E a gente ficou muito feliz porque, assim, Pompeia é uma cidade pequena, 20 mil habitantes, 22 mil habitantes. A gente nunca gastou com R$1 de propaganda, de publicidade. Foi boca a boca. Então, porque as pessoas gostavam de estar ali, gostavam do trabalho. Então, isso é gratificante, a pessoa falar para você que melhorou, que está ali por conta do seu trabalho e que indicou você porque o seu trabalho é bom. Isso é melhor do que um eu te amo. Hoje tá meio clichê porque tá meio, né, todo mundo falando sobre isso, mas indicar o trabalho, para mim, é melhor do que um eu te amo.
Porque eu acho que a pessoa realmente sabe que você se esforçou e conseguiu. Deu resultado, teve melhora ou saiu do fundo do poço, né? Muitas vezes. Muitas E vezes. falando da questão da saída do fundo do poço, tenta lembrar um paciente, não precisa identificar nome, né? Mas um paciente que você fala assim, ó, nossa, sou fera mesmo, consegui tirar dessa condição, está nessa condição hoje, ou pode ter sido lá atrás, mas tenta lembrar como que foi essa jornada aí com um paciente. Olha, eu acho que a que mais me marcou, você conhece, depois a gente conversa. Conta só pra mim depois. Conta só pra você. A que mais me marcou foi quando, eu acho que fazia uns 6 meses que eu tava no centro, né? Eu tava ali com todos os meus medos e todas as minhas inseguranças. Um ano de formado. Fazendo curso em São Paulo, que nem louca, todo final de semana em São Paulo, indo na sexta, voltando no domingo para atender na segunda, às 7 da manhã, até às 9 da noite de novo. E ela chegou para mim com uma lista de medicamentos que ela tomava e com uma depressão severa, que ela não levantava da cama, e ela levantou aquele dia porque falaram para ela que eu ia ajudá-la. E ela falar para mim que ela foi atrás do Pilates ou da minha pessoa para ajudá-la, colocou um peso ali. Eu falei, eu chamei a responsabilidade. Na cabeça, né? Falei, agora a responsabilidade, né, bateu. E ela falar para mim que em 1 mês e meio ela tirou metade dos medicamentos e que ela já estava fazendo caminhada e que ela foi para academia, porque aí a gente começa a indicar quem é bom também, então eu indiquei também para ela ir para academia, porque a gente sabe o quanto a atividade física libera os neurotransmissores e melhora toda a condição física da pessoa. E ela falar para mim que nunca mais ela ia abandonar a atividade física, porque ela entendeu o que a atividade física, não só o Pilates, fez na vida dela, para mim foi o mais gratificante, porque eu consegui colocar na vida dela vida. Ela estava sem vida, ela não estava saindo de casa, ela estava no fundo do poço. E eu consegui fazer, eu não, né? O Pilates e toda a equipe conseguimos fazer com que ela sobrevivesse aquilo, né? Melhorasse a condição. Então, em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. Eu achei incrível ela falar isso para mim. Ela conta isso para todo mundo também. Não sei se ela já te contou. Mas eu acho que essa condição da depressão foi o que me marcou muito mais do que eu tirar uma pessoa, por exemplo, de um AVE para andar. Porque isso para nós é comum, né? Fazer a pessoa que não estava caminhando caminhar. E também uma mocinha que há pouco tempo sofreu um acidente muito grave, então foram dois bem marcantes, né? E ela teve múltiplas fraturas no quadril e ela perguntava para mim se ela ia andar de novo, normalmente. Então essa me marcou muito. E você era firme com ela, mas ao mesmo tempo estava lá nos estudos. Eu preciso colocá-la para andar. Mas aí eu já tinha 9 anos de formada, ela foi há pouco tempo, essa. E aí eu falei para ela que sim, mas não dependia só de mim, dependia dela, né? Dependia do esforço dela, do corpo dela, e fui explicando devagarzinho. Só que os jovens de hoje em dia, eles são imediatistas. É ontem. Tudo é para ontem, porque tudo é rápido, é tudo ali, pedir o iFood tá aqui, pedir o Uber tá aqui, tá tudo na mão. E o nosso corpo, ele é gradativo, ele evolui devagar, então a gente precisa trabalhar respeitando as limitações dele, no tempo dele, e fazê-la entender isso foi mais difícil do que o tratamento em si. E quando ela levantou, tem até um videozinho lá no meu Instagram que ela deixou eu postar os primeiros passinhos dela, a gente emocionada, e ela ficou muito grata porque foi em pouco tempo também, foi em 3 meses, e eu ia na casa dela fazer o Pilates, né? Que a gente fazia Pilates e fisioterapia, porque eu sempre falo para todo mundo que entra lá, antes de ser pilateira, eu sou fisioterapeuta, então eu preciso trabalhar dentro da sua mobilidade, trabalhando o seu controle motor. E então esses foram os 2 casos que mais me marcaram até hoje. Que legal, né? E eu brinco com os alunos, né? Agora você tem permissão para um próximo nível. Você conquistou, né? No caso, começa com atendimento clínico para depois ir para o Pilates, né? Isso. E aí até o trabalho em conjunto também. Hoje, né? ela vai na clínica, ela faz o Pilates, já sabe que tem que fazer para o resto da vida, porque é uma condição que o quadril não vai voltar mais como era antes. Múltiplas fraturas e deu uma artrodese também. Então, a artrodese é quando impacta, né, a cabeça do fêmur no labrum ali,
ali, fica muito próximo, então ela tem a diminuição do espaço Da articular mobilidade e a mobilidade. Então, a gente precisa sempre trabalhar a mobilidade, alongamento, fortalecimento de glúteo, enfim. Ela sabe que vai ser minha paciente pro resto da vida. Muito legal. Você vê quantas histórias, né? O quanto o Pilates traz de benefício para a pessoa que já tem um certo condicionamento, até mesmo da reabilitação à vida normal. Então, se você não faz nenhum exercício físico, nenhuma atividade física, você não se cuida, saia do sofá, saia da cadeira, vem para a área da saúde, vem treinar, vem para a academia, para o Pilates, vem para a caminhada, que eu vejo que a Estela sai para caminhar, aposta que foi caminhar e está sempre incentivando. Isso é muito bom, é trazer esse incentivo para as pessoas, porque não é só simplesmente o Pilates, né? Não. É a vida da Estela está relacionada a esse bem-estar, essa saúde. Então, Estela, olha, é uma história incrível, Imagina. Que precisa ser contada, né? Aí eu já fiquei sabendo de coisas novas aí, né? Que bom! E aí, assim, quando você me fala da questão do Pilates, de 10 anos ali trabalhando, quase 10 anos já, né? Quase 10 de anos. trabalhando, o que é o sonho da Estela para alguns anos futuros? Então, meu marido sempre me pergunta isso, né? Como você se vê daqui 5 anos? A gente sempre faz projeções. E ele fala que nunca tá bom, né? Que quando ele acha que vai tá bom, a Estela fala que tem um grauzinho para evoluir, tem um negocinho para fazer. Eu quero que a clínica Corpus Physio multiplique. A minha vontade... Vai sair um franqueamento, então. A minha vontade era ter franquias, sim. A minha vontade sempre foi ter franquias. Um dos meus maiores sonhos já se realizou, porque eu tentei ser instrutora licenciada da VOL em 2017 e não consegui. E eu consegui agora, então esse era o meu maior sonho de carreira, era ser instrutora da VOL, porque é uma escola com um peso muito grande no mercado. Ser docente era uma dos meus maiores sonhos e fazer o doutorado. Então, Pedro Roberto... Falou o nome. Então, marido, não vai terminar. Vou fazer doutorado. Não sei se já para o ano que vem, 2026 ou 2027, eu vou fazer doutorado. E eu quero que a Clínica Corpus Physio se perpetue aí. Que legal. Vamos pensar. Tenho 19 anos, estou no meu primeiro ano de fisioterapia e eu preciso de uma inspiração. O que você deixa de mensagem para esse futuro profissional de fisioterapia, para ele se espelhar em você, se inspirar em você? Quais que são as palavras que você deixaria para esse, ou no meio do ano, né? Tá começando ainda, tá com o primeiro semestre. Qual que seria a mensagem da Estela Mares? Nunca deixe as pessoas falarem para você que você não consegue, que você não é capaz. Estude, demonstre que você é capaz, assuma a responsabilidade, se capacite, tenha paciência e sabedoria no seu caminhar. Não desista dos seus sonhos e sempre estude. É isso que eu deixo de mensagem para os alunos que estão se formando agora. Se capacite, tome a responsabilidade para você e não desista dos seus sonhos. É isso aí, pessoal. Não é fácil, nunca foi. Nunca será. E não será também, né? Nunca será. Nunca será fácil. Então, nós temos aqui uma história de uma pessoa que o Pilates ainda tinha poucos praticantes, poucos estúdios de Pilates. Pompeia foi o primeiro, não foi? Não, quando a gente abriu, acho que tinha 7. Já tinha 7 já? Tinha 7. Hoje acho que tem uns 13. Pilates, né? Acho que hoje tem uns 13, 16. Tem bastante agora. E tem cada vez mais pessoas praticando. Por quê? Porque eles entenderam o quanto é importante o trabalho que o Pilates traz, né? O resultado que o trabalho do Pilates traz e dos profissionais que estão ali atuando. E você conseguiu mostrar isso, que vem evoluindo a cada ano, né? E tem campo para todo mundo. Eu acho que tem, igual você falou, né? Que tem outras vertentes para atletas. Hoje, os clubes de futebol já têm equipamentos de pilates dentro do CT, né? Do centro de treinamento. Então, está crescendo muito. O pessoal está vendo o quanto melhora a capacidade funcional das pessoas e dos atletas. Então, tem campo aí para... Eu acho que até em hospital a gente vai ver o pilates. Escuta o que eu estou falando para vocês.
A gente vai ver aí. Sim, com certeza. Essa parte de reabilitação, entre outras áreas, né, dentro do hospital ali, que hoje o profissional de educação física já está dentro, junto com o fisioterapeuta. Isso é maravilhoso. E está cada vez mais isso tendo resultados, né? Tanto é que antigamente a cirurgia de um LCA, LCP era 45 dias de gesso, hoje não, já sai andando. E com 30 dias tem que estar saltando. Exatamente. Né? Imagina o quanto que o Pilates não vai trazer isso também para esse atendimento né? dentro do hospital. Então já é uma área a se pensar, uma área já de se trabalhar, porque logo vem. Se a Estela falou, gente, é porque vai vir. Já tem estudos sobre os benefícios do Pilates na oncologia, então eu acho que já passou da hora das pessoas ficarem ali, né, só tomando a químio e depois não fazer nada. Então, trazer esse olhar diferente e levar os equipamentos, porque dá para fazer o Pilates solo, mas o paciente que está debilitado, um paciente oncológico, por exemplo, você não vai conseguir deitá-lo no chão sem ele ter uma náusea, sem ele ter algum outro mal-estar. Então, colocar os equipamentos seria essencial. Eu acho que já vai vir daí. Olha que legal, pessoal. Então, para você ficar sabendo de mais conteúdos de saúde aqui no podcast Saúde em Minutos, ative o sininho lá, curta, compartilha para as pessoas que gostaram, que você gostou, né, desse podcast, compartilhe com as pessoas que gostem desse material também, para cada vez mais a gente fortalecer. E aí a gente vem aí já com várias edições do podcast. É a primeira que a gente trata de Pilates, né? Isso, que honra! E já tinha chamado há muitos anos, né? Pois é, desculpa. Muito tempo, mas coincidiu datas e a gente entende totalmente. A agenda, né, não é fácil. Não. E só tem a agradecer aos nossos patrocinadores. E você que gostou desse material, tem a sua marca a ver com a área da saúde ou não também, quer investir no podcast, nós estamos aqui. Cada dia mais melhorando, evoluindo e trazendo profissionais de tanto gabarito aí para trazer, né, tirar você do sofá, trazer você para a saúde, para a qualidade de vida. Então, Estela, deixe suas considerações finais para as pessoas. Vamos falar com os sedentários, vamos falar com quem já é ativo, mas deixe essa mensagem final para eles entenderem o quanto o Pilates traz de benefício para eles. Bom, pessoal, eu acredito que se você está no sofá agora, você está torto. Se você está ouvindo esse podcast no seu carro, você está com os ombros protusos, está com a lombar relaxada. Então, vamos se alinhar todo mundo. Imagina que tem um fio de prumo puxando sua cabeça para o teto e roda os seus ombros para trás. Isso o Pilates vai fazer na sua vida todos os dias, se você for para o Pilates hoje. Vai te trazer consciência corporal, vai tirar você do sofá, vai tirar você do sedentarismo, vai ampliar sua capacidade respiratória, porque no Pilates você tem que aprender a respirar, vai acalmar o seu coração e a sua ansiedade, porque você vai ter que fazer os exercícios com fluidez, com concentração, com controle. Então, é uma atividade diferente do que você já experimentou até hoje. Então, se você não experimentou o Pilates, experimente o Pilates. Tenha uma visão diferente sobre a atividade física na sua vida. E se você não gosta do Pilates, faça academia, faça caminhada, faça bicicleta, mas movimente-se, porque movimento é saúde, movimento é vida, e vem se movimentar com a gente. É isso aí, pessoal. Saia do sedentarismo. Estela, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você, seu estúdio, sua família. Amém. O amor Pedro, que abençoe muito vocês. Amém. E que vocês cresçam cada dia mais e realizem todos os seus sonhos, tá? Amém. Obrigada, que você também realize os seus. Amém, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, siga nosso canal. Nós estamos aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Valeu!